Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema é indução magnética. Começando aí com os nossos objetivos. Aprender a calcular o fluxo magnético através de uma espira, entender o que ocorre com um fio condutor sofrendo uma força externa dentro de um campo magnético e conhecer as leis de Faraday, Newman e de Lenz. Começando aí com o conceito de fluxo magnético, que a gente representa esse fluxo por uma bolinha com um corte vertical nela. Fluxo magnético é o conjunto de linhas de campo magnético perpendiculares a uma determinada superfície. Como assim, né? Imagina que a gente tem essa superfície vertical e circular com uma determinada área. Ela vai estar ali com uma linha normal a essa superfície. No meu caso, como eu estou colocando a superfície na vertical, a linha normal a ela, que é uma linha que faz 90 graus com a superfície, está na horizontal. E através dessa superfície esteja passando um campo magnético. Esse conjunto de linhas de campo que passam por essa superfície estão associados ao fluxo magnético dele. Porém, esse fluxo magnético depende dessas linhas de campo que estão na direção perpendicular à superfície. Em outras palavras, que estariam na mesma direção da linha normal. Então, para a gente definir qual é a parte desse campo magnético que está nessa linha, a gente tem que avaliar o ângulo entre as linhas de campo e a linha normal com a superfície, ou seja, com a linha perpendicular à superfície, que eu chamei esse ângulo aqui de θ. Esse fluxo magnético, ele depende do produto do campo magnético com a área dessa superfície, porém, o campo tinha que estar na mesma direção da linha normal. Quando não está, a gente tem que fazer esse ajuste utilizando o cosseno do ângulo entre eles. Então, fluxo magnético é igual ao produto entre o campo magnético vezes a área da superfície que ele está atuando, vezes o cosseno entre o ângulo entre o campo magnético e a linha normal à superfície. Uma situação particular que a gente observa. Se a gente tiver essa superfície e as linhas de campo estiverem fazendo 90 graus com a normal, ou seja, se elas estiverem na mesma direção da superfície, o que vai acontecer? Se você observar, a equação do fluxo magnético depende desse ângulo. E se o ângulo feito com a linha normal é 90 graus, você tem que lembrar que o cosseno de 90 é zero. Então, se eu substituo ali o zero, tudo que eu tenho vai zerar. Então, quando eu tenho as linhas de campo paralelas à superfície, ou, que é a mesma coisa, fazendo 90 graus com a linha normal à superfície, eu tenho um fluxo magnético que é nulo através dessa superfície. Então, para ter fluxo magnético, tem que ter pelo menos uma parte das linhas de campo na direção perpendicular à superfície. E nesse caso, não tem nenhuma, então o fluxo é nulo. Agora, o outro extremo disso daí é se as linhas de campo estiverem perpendiculares à superfície ou paralelas à linha normal à superfície, que dá no mesmo. Então, observando a mesma equação, só que agora com um ângulo igual a zero, pois eles estão na mesma direção, o cosseno de zero ele dá 1. Então, se a gente substituir isso ali na igualdade, a gente obtém que o fluxo magnético é igual ao produto do campo com a área dessa superfície sem o cosseno, pois o cosseno já vale 1. Então, a gente está falando dos valores limites que o fluxo magnético pode atingir. Se as linhas de campo forem paralelas à superfície ou perpendiculares à linha normal, o fluxo magnético é zero. Se as linhas de campo forem perpendiculares à superfície ou paralelas à linha normal, a gente tem o fluxo magnético máximo, que a gente pode calcular pelo produto do campo com a área da superfície diretamente. Condutor retilíneo em um campo magnético. Então imagina que a gente tem um condutor que ele também esteja conectado a outros fios que são condutores, como a gente está aqui, onde ele sempre mantém esse contato, e todo esse circuito ele está num plano perpendicular a um campo magnético.
que no nosso exemplo aí está para dentro da superfície. Esse condutor aqui, ele tem um determinado comprimento que eu estou chamando de L. Agora imagina que ele seja forçado a se mover. Existe uma força externa puxando ele aí, no meu exemplo, para a direita. Ou seja, ele vai ganhar uma velocidade para a direita. O que vai acontecer? Dentro de um material condutor, eu possuo elétrons livres, que são partículas carregadas. E quando eu tenho partículas carregadas se movendo dentro de um campo magnético na direção perpendicular a ele, essas partículas vão sofrer uma força magnética. E no caso eu posso avaliar para onde essa força aponta de acordo com a regra da mão direita, que é a regra da palma. Eu tenho campo magnético, tenho a velocidade que as partículas estão, para onde elas estão indo, e a palma da minha mão vai representar a força que elas estão sofrendo. Então no meu caso, o campo magnético está para dentro da superfície, a velocidade está para a direita e a palma da mão está virada para cima. Então teria uma força magnética no interior desse condutor, de baixo para cima. E isso vai fazer com que essas partículas se movam. E esse movimento dos elétrons através desse condutor é o que a gente chama de corrente elétrica. Então se eu faço esse movimento forçado desse condutor através de um campo magnético, eu vou induzir nele uma corrente elétrica que vai circular aqui nesse trecho que eu estou vendo aqui do circuito. E se eu for estendendo esse movimento, o circuito só vai crescendo, mas a corrente continua ali circulando nessa parte fechada. Se tem corrente elétrica, é porque tem uma força eletromotriz, tem uma tensão elétrica. Só que essa força eletromotriz, ela está sendo induzida pelo campo magnético e pelo movimento que está sendo forçado. O que a gente vai fazer aqui agora é ver como que a gente pode medir essa força eletromotriz. Então a gente vai utilizar alguns conceitos anteriores para isso. Começando aí com o conceito de força magnética sobre as partículas desse condutor, que no caso são os elétrons, e o conceito de trabalho de uma força. A força magnética a gente pode calcular como QVB pelo fato do movimento ser perpendicular ao campo. E o trabalho de uma força qualquer é sempre o produto entre a intensidade da força e o deslocamento que ela gera na sua direção. Se você observar, o deslocamento que a gente vai utilizar aqui é o trecho do condutor, que a gente chama de L, o comprimento dele. O que eu vou fazer é substituir uma relação na outra. No lugar do F lá na equação do trabalho, eu vou substituir por Q vezes V vezes B e eu vou obter essa equação. Lembrando que o trabalho sobre partículas carregadas também pode ser medido como as cargas que estão sofrendo esse trabalho vezes a diferença de potencial que elas estão submetidas. E essa diferença de potencial, no nosso caso, é o que a gente chama de força eletromotriz induzida, que a gente representa pela letra Epsilon. É a voltagem a qual ela vai estar submetida ali nessas condições. Então, mais uma vez, eu vou juntar as duas relações. Como as duas equações calculam o trabalho, eu vou igualar essas equações. Então, quando eu igualo, fica desse jeito, já substituindo a DDP ali pela força eletromotriz. Se você observar, essa quantidade de carga aqui é a mesma para os dois lados, que são as cargas que se movem através desse condutor. Se são as mesmas cargas, eu posso simplificar esses valores e no final eu fico com a seguinte igualdade. A força eletromotriz induzida nesse condutor que está se movendo é igual a BLV, é o campo magnético externo, vezes o comprimento do condutor, vezes a velocidade que ele está adquirindo devido à atuação dessa força externa. Além do mais, se a gente tem essa corrente elétrica que foi induzida nesse condutor e ele está dentro de um campo magnético, esse fio condutor ele também vai sofrer uma força magnética. E essa força magnética, para onde ela aponta, a gente faz a avaliação também através da regra da mão direita, utilizando a palma, com um detalhe. Aqui a gente coloca o campo, mesma coisa que a gente viu anteriormente.
Só que aqui o movimento que a gente está falando é um movimento ao longo do condutor, que é a corrente elétrica. E a palma vai representar a força magnética que ele está sofrendo. Então eu tenho campo para dentro, corrente para cima, e a palma agora ela está virada para a esquerda. Então quando a gente puxa ele para a direita, eu vou gerar uma corrente elétrica induzida nele, no caso ali, com campo magnético externo para dentro, essa corrente é para cima, e eu também vou gerar uma força magnética contrária à força externa. Sempre vai ser gerada essa força contrária. Lei de Faraday. Ela diz que a variação do fluxo magnético através de um condutor induz uma força eletromotriz. Induz essa Fem que a gente representa aqui pela letra Epsilon, né? Então o experimento de Faraday para chegar a essa conclusão foi mais ou menos assim. Imagina que você tem aqui uma espira ligada a um medidor de corrente elétrica. E a gente tem um ímã próximo a essa espira. Vamos supor que esse ímã comece a se aproximar pelo polo norte dessa espira. O que foi observado? Quando ele começa a se aproximar, é detectada uma corrente elétrica circulando ali através daquela espira. Porém, quando a gente deixa o ímã parado, essa corrente elétrica volta a marcar zero, ou seja, não tem corrente circulando. Quando a gente afasta esse ímã, novamente registra uma marcação de corrente elétrica circulando aí nessa espira. Então qual é a conclusão que a gente tem? Não basta ter um campo magnético passando na espira, eu tenho que ter uma variação do fluxo magnético. Então esse fluxo tem que mudar. Se eu tenho um ímã em movimento, eu gero uma corrente elétrica ali na espira, uma corrente induzida. Se eu deixo o ímã parado, não vai ter corrente nenhuma. Então não é somente o campo magnético que induz a corrente elétrica, é a variação do fluxo magnético. Então o fluxo magnético tem que estar mudando para que a corrente seja induzida. É isso que Faraday observou nesse experimento. Lei de indução de Faraday e Newman. Quanto maior for a variação do fluxo magnético em um determinado intervalo de tempo, maior será a força eletromotriz induzida no circuito. Então, se eu tiver uma variação de um fluxo magnético mais intenso, ou seja, ele variou mais em menos tempo, essa força eletromotriz também será mais intensa. E a relação que foi observada é a seguinte: se pensar em uma espira, que é o fio completando somente uma volta, a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Se eu estiver falando de uma bobina, que são várias espiras, são vários enrolamentos, a equação é bem parecida. Porém, eu tenho que multiplicar pelo número de voltas que esse fio deu, pelo número de espiras que deu. Mas essa força eletromotriz induzida é menos o número de espiras vezes a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então a relação é praticamente a mesma, só que aqui, como eu tenho várias espiras, eu tenho que multiplicar pela quantidade. Agora repara a relação desse negativo aí. Esse negativo a gente vai poder justificar a partir da lei de Lenz, que diz que o sentido da corrente induzida origina um fluxo magnético induzido contrário à variação do fluxo magnético indutor. Então, como sempre é contrário, a gente utiliza aquele sinal negativo para dar essa relação de que um está oposto ao outro. Mas como que a gente vai aplicar isso dentro do próprio experimento de Faraday? Observa o seguinte: o que o Faraday viu é que quando a gente tem uma variação do fluxo magnético, vai registrar uma corrente elétrica. Mas aproximando o polo norte dessa maneira, eu tenho uma variação do fluxo magnético que está vindo aqui do ímã para a espira dessa maneira. De acordo com o que observou Lenz, isso vai fazer com que gere um fluxo magnético induzido, porém esse fluxo é contrário à variação do fluxo magnético. O que a gente chama aqui de fluxo magnético induzido, ele é gerado pelo movimento das cargas através do condutor,
pelo movimento da corrente elétrica através da espira. E a gente já observou anteriormente que quando eu tenho uma espira circulando uma corrente, gera um campo magnético no seu interior. É exatamente isso que ele observou. Porém, se esse fluxo magnético ele é contrário, no caso aí no meu ponto de vista, ele está apontando aqui da espira para o ímã, a corrente que está circulando por ele tem que obedecer à regra da mão direita. E a regra da mão direita é polegar no sentido da corrente e a ponta dos seus dedos gira no sentido do campo. Se o campo está aqui apontando nesse sentido, quer dizer que a corrente ela está vindo daqui e está girando nessa forma, no sentido anti-horário para quem estiver observando de onde o ímã está vindo. Então isso foi o que o Lenz observou. Se por acaso a gente estiver afastando o polo norte, assim como a gente viu no experimento de Faraday, a variação do fluxo magnético vai ocorrer no sentido da espira para o ímã. Logo, vai gerar um fluxo magnético, que a gente chama de fluxo magnético induzido, no sentido oposto. E se ele está gerando esse no sentido oposto, isso é que vai determinar o sentido da corrente, utilizando a mesma regra da mão direita. O sentido do fluxo magnético é a ponta dos seus dedos e o polegar ele vai representar o sentido da corrente. Então, para ela estar apontando nesse sentido, o polegar deveria girar no sentido horário de quem está observando aqui de frente para a espira. Então, observando a espira de frente, se eu aproximo o polo norte dela, eu gero uma corrente induzida no sentido anti-horário, como a gente viu antes. Se eu afasto o polo norte dela, eu gero uma corrente elétrica induzida no sentido horário, como a gente pôde observar agora. Unidades de medida. As grandezas que a gente comentou, basicamente, são campo magnético, comprimento, velocidade, a força eletromotriz, que é uma tensão elétrica, o tempo e o fluxo magnético. Uma outra grandeza que a gente comentou no início foi a área, mas a área ela é uma medida de distância, só que é ao quadrado. Então é só observar a medida que a gente vai usar para o comprimento e elevar ao quadrado. Então, campo magnético no sistema internacional a gente chama de Tesla. Comprimento, metro. Se for o caso da área, metro quadrado. Velocidade, metros por segundo. Se eu utilizo essas grandezas com medida no sistema internacional, a força eletromotriz também vai dar. E a medida do sistema internacional de força eletromotriz, de tensão elétrica, é o volt. E quando a gente aplica isso para calcular com o fluxo magnético e com o tempo medido em segundos, para obter a força eletromotriz em volt, eu tenho que utilizar esse fluxo magnético numa medida que a gente chama de Weber, que representa pelo W maiúsculo e o B minúsculo ao lado. Então, o significado de Weber são volts vezes segundos, né? Então ele está associado a essas duas medidas. Ou eu posso falar também que volt é um Weber dividido por segundo, tanto faz. Então essas medidas estão ligadas, todas elas representam o Sistema Internacional de Unidades. Então galera, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. E se puder me dar aquela moral também, vai lá, curte, compartilha e vamos estudar. Bons estudos!